O ruído da floresta de Teutoburgo ainda não tinha cessado quando Roma percebeu. 3 legiões tinham desaparecido. Dezenas de milhares de soldados, escudos pesados, as águias das legiões. Tudo se dissolveu no ar úmido dos pântanos germânicos. Alguns anos depois, no ano 71 da nossa era, Roma regressou, não por vingança, mas pela sobrevivência. Nesse dia, 72 mil bárbaros estavam diante das legiões do Império. Um único dia deveria decidir se Roma cairia definitivamente ou ressurgiria das cinzas da derrota. Será que um homem, cercado pela fúria selvagem do inimigo, conseguiria manter a formação e permanecer humano? A resposta a esta pergunta está oculta numa das mais terríveis e brilhantes batalhas da antiguidade. Tácito escreveu: "O sangue romano exigia expiação." Esta frase refletia o espírito da época, não o orgulho, mas a necessidade desesperada de restaurar a ordem, perturbada pela derrota de Varo. Os legionários que sobreviveram àquela humilhação cresceram com o medo do norte, mas agora eram liderados por um homem que não temia a escuridão. O legado Quinto Petílio Serial. Os seus soldados não eram comuns. Os seus corpos eram cingidos por placas de ferro segmentadas e sobre os ombros repousava um peso de quase 30 quilogramas. Armadura, espada, lanças de arremesso, escudo, ração diária de grãos e água. Para a maioria das pessoas modernas, isso equivale a correr uma maratona com um bloco de cimento nas costas. Mas foi precisamente este fardo que os transformou numa parede viva. A parede de escudos, que se fechava sob uma chuva de flechas, era chamada de testudo, tartaruga. Quando os germânicos lançavam pedras e lanças sobre os romanos, esta tartaruga avançava, batendo surdamente no chão com o ferro, como se a própria terra se movesse contra o inimigo. Dentro desta formação, os legionários respiravam ar quente, impregnado de suor e ferro. Mas ninguém recuava. Escavações arqueológicas no local da batalha em Weserburg revelaram densas fileiras de flechas e pontas que se enterravam no solo por quase 1 metro, vestígios dos mesmos bombardeamentos que a infantaria romana suportou. A sua disciplina não era apenas um hábito militar, mas uma religião, uma ordem oposta ao caos. De acordo com várias fontes, os germânicos mobilizaram cerca de 70 mil guerreiros, das tribos do Chauti, Bructeri, Cherusci. Não tinham um uniforme, apenas a fúria e as vozes dos seus chefes. Os cronistas escreveram que as fileiras germânicas lembravam uma tempestade, enorme, mas incontrolável. As suas armas eram rudes, mas mortíferas. Longas lanças, frameae, pesadas clavas, por vezes até ossos de inimigos caídos, amarrados aos punhos como amuletos. Mas por trás dessa fúria escondia-se o cansaço. Poucos sabiam que os chefes germânicos não confiavam uns nos outros. Cada um queria a glória, ninguém submissão. Contra eles estava uma máquina, de ferro, precisa, cruel, mas unida. Nisto residia a força do Império. Quando o primeiro sinal da trombeta perfurou o nevoeiro matinal, parecia que a própria terra estremeceu. Os legionários ergueram os escudos e avançaram, como se fossem um só corpo. Este ritmo, pesado, implacável, e era Roma. O Império não se construía na bravura, mas na ordem. E esta ordem deveria engolir o caos dos germânicos, como um paso regular engole o ruído da multidão. Mas antes que o dia sangrento começasse, Roma tinha de se preparar. Cada paso, cada pedazo de pão, cada expiración na formación, tudo era calculado, pois contra o caos sobrevive apenas aquele que calculou a morte antecipadamente. A preparación para o grande confronto comezou moito antes do primeiro golpe de espadas. Roma sabía vencer non só no campo, mas tamén antes dele, con números, logística, orden. A legión de Cerial moveuse para norte durante semanas. Cada soldado carregava sobre si quase 30 quilogramas de carga, armas, um caldeirão, grãos para 3 dias, equipamento pessoal e estacas para fortificar o acampamento.
No total, uma coluna de 20.000 homens estendia-se por 10 quilômetros. Cada amanhecer começava da mesma forma. O som da tuba, uma breve ordem, estandartes erguidos. À noite, os romanos escavavam acampamentos fortificados, um fosso, um muro de terra, uma paliçada. Estes acampamentos eram chamados castra e eram construídos segundo um plano rigoroso. Arqueólogos encontraram os seus vestígios mesmo após 2 milênios. Linhas retas de fossos e praças, como a geometria da vitória, esculpida na terra. Cada castrum era como uma Roma em miniatura, onde a ordem reinava mesmo na lama e no medo. Os romanos sabiam, a disciplina era mais importante que a espada. Os centuriões, veteranos experientes que comandavam uma centena de combatentes, iam à frente com uma vara de videira na mão. Esta vara não era um símbolo de poder, mas uma ferramenta. Com ela batiam nas costas daqueles que quebravam a formação. Plutarco escreveu que o medo da desonra na legião era pior que a morte. Nisto residia a essência da máquina imperial. Ninguém ousava vacilar, porque cada passo de um dependia do ombro do vizinho. Os germânicos, por sua vez, preparavam-se de outra forma. Segundo Tácito, eles reuniam-se em tribos, sob os gritos dos sacerdotes e o fumo dos sacrifícios. Não eram inspirados por ordens, mas por cânticos. Não montavam acampamento, mas viviam ao ar livre, acreditando que os deuses das florestas os protegeriam. Os seus corpos eram adornados com tatuagens, e os cabelos eram embranquecidos com cal. As cristas brancas nas suas cabeças brilhavam como sinais de orgulho selvagem. Neste caos escondia-se uma força, flexibilidade e loucura que os romanos não conseguiam compreender. Os romanos chamavam a tais guerreiros de furor teutônicos, a fúria dos germânicos. Este termo entrou para a história como a designação da fúria bárbara, que podia varrer uma formação se a disciplina falhasse. Mas Serial entendia. O caos não é assustador se encontra uma parede. E ele criava uma parede não de pedra, mas de pessoas. Cada legião era dividida em coortes. Uma coorte eram 10 manípulos, cada um com 2 centúrias, de 80 homens cada. Toda esta estrutura era uma máquina perfeita. Quando a trombeta chamava, cada um sabia o seu lugar, a sua arma, até a sua parcela de morte. Não era apenas um exército, era um mecanismo vivo, onde um homem valia centenas de selvagens. Ao amanhecer, um dia antes da batalha, Roma preparava-se para a última marcha. Os soldados limpavam as espadas, esfregavam a armadura com gordura para que não enferrujasse a chuva. Os legionários comiam papas de trigo e feijão, escassas, mas nutritivas. Segundo os cálculos do historiador Goldsworthy, tal alimento fornecia energia para 20 quilômetros de marcha. Eles moviam-se com elmos de ferro com cristas sobre o ruído dos cascos e o tilintar dos equipamentos. Os carros de provisões e as carroças de ferraria seguiam atrás. Os condutores eram escravos e cidadãos libertos, mas obedeciam aos mesmos regulamentos. Pela ordem eram responsáveis os tribunos, jovens aristócratas que ganhavam experiência em combate. A eles era confiada a tarefa de levar mensagens entre os centuriões e o legado. A marcha era um teste não menor do que a própria batalha. Estradas molhadas, vento gélido dos pântanos germânicos, frio que penetrava sob a armadura. Tácito escreveu que os romanos caminhavam como através do hálito da morte. Mas este hálito tornava-os mais fortes. Eles carregavam consigo não apenas espadas, mas também Roma. A sua ordem, leis, tradições, a certeza de que o mundo bárbaro poderia ser domado. Quando o sol se escondeu atrás do nevoeiro, os legionários pararam. Os sinais das trombetas anunciaram: montar acampamento. A terra ressoava surdamente sob os golpes das pás. Uma hora depois, um fosso, um talude e uma paliçada tinham sido erguidos. No centro, a tenda do legado, ao lado, os estandartes e a águia da legião, um símbolo sagrado cuja perda era considerada uma desonra pior que a morte. Os legionários permaneciam em silêncio, mas cada um sabia.
Amanhã a águia erguer-se-ia novamente sobre a terra onde outrora caíram as legiões de Varo. Naquela noite muitos não dormiram. Alguém afiava a espada, alguém sussurrava uma oração a Marte, alguém simplesmente olhava para a escuridão. Para lá do talude ouviam-se os gritos dos germânicos. Eles cantavam, chamavam os deuses, batiam nos escudos. O vento trazia o cheiro de fumo e sangue. Os rituais sacrificiais tinham começado. A manhã trouxe o silêncio. O nevoeiro estendia-se sobre o campo e nesta mortalha branca cada um sentia a aproximação de algo imenso. Os tambores silenciaram, as trombetas calaram-se. Apenas o coração de cada legionário batia regularmente, como golpes de martelo na bigorna. Eles sabiam que este dia determinaria se Roma permaneceria senhora do mundo ou se transformaria em mais um nome na lista de impérios caídos. Quando a primeira flecha cortou o nevoeiro, tudo o que fora preparado durante semanas deveria materializar-se num instante. Ordem contra caos, disciplina contra loucura. E não aos deuses, mas aos homens caberia decidir o desfecho deste confronto. Quando amanheceu, o mundo pareceu parar. Uma névoa fria espalhava-se pela planície, o cheiro da terra úmida misturava-se com o metal, e neste silêncio ouvia-se apenas a respiração abafada de milhares de homens sob a armadura. Ao longe cintilavam as luzes das fogueiras germânicas, irregulares, como olhos de predadores no nevoeiro. O legado serial estava junto ao estandarte olhando para leste. A sua tarefa não era apenas vencer, mas apagar o medo que se instalara nas almas dos romanos após a catástrofe de Varo. Quando as trombetas deram o sinal, as legiões avançaram. A ordem era impecável. À frente, a infantaria pesada. Atrás dela, arqueiros e cavalaria. Cada passo medido. Escudos inclinados, lanças apontadas em ângulo. Não era o movimento de um exército, mas de uma força da natureza, organizada na forma humana. O solo tremia, os pássaros levantavam voo e até o vento parecia marchava em passo com a formação de ferro. O primeiro confronto ocorreu à beira de um pequeno rio. Os germânicos escondidos no nevoeiro atacaram o flanco, esperando repetir o sucesso de Teutoburgo, golpear subitamente e esmagar a ordem. Os seus gritos, Vodan, Tonar, cortaram o ar. Mas os romanos não vacilaram. O centurião ergueu um sinal, um curto bastão de madeira, símbolo de comando, e a formação fechou-se. O fechar das fileiras sob este sinal era chamado contiguatio, uma manobra em que os guerreiros reduziam a distância entre os escudos, transformando a primeira fila numa parede impenetrável. Sob uma chuva de frameae e lanças, esta parede avançava, lenta, mas inexoravelmente. Os germânicos atiravam tudo o que podiam, lanças, pedras, até toros em chamas. Rugiam como feras, mas o aço romano respondia com silêncio. Tácito escreveu que o som da batalha romana era o som de uma forja. Os golpes das espadas nos escudos fundiam-se num ritmo, como martelos no metal. Os guerreiros sabiam. O ritmo era vida. A perda do ritmo significava a morte. A cada passo sentiam o calor da respiração do vizinho, o zumbido dos golpes, o ranger das correias. Nesses sons dissolviam-se o medo e a dúvida. No centro da batalha, os germânicos destacaram os seus melhores guerreiros, os eleitos da tribo dos Chatti. Estes homens lutavam sem armadura. Os seus corpos estavam untados com gordura para que as espadas escorregassem pela pele. Eram liderados por sacerdotes, que proferiam maldições e juramentos. Um dos termos antigos pelos quais os romanos designavam tais grupos era clipeaci, cobertos pelo escudo. Eram as guardas pessoais dos chefes, a elite da tribo. O seu ataque era como uma avalanche. O primeiro impacto derrubou vários romanos, mas o centurião avançou, apanhou um escudo caído e gritou: "Firmate ordinem! Mantenha a formação!" Este grito tornou-se o fôlego de toda a linha. Alguns segundos e a coorte restabeleceu-se. Então a cavalaria entrou em combate. Os cavaleiros romanos armados com longas lanças, os contus, irromperam pelo flanco dos germânicos, quebrando as fileiras. Os cavalos relinchavam.
O sangue salpicava os escudos. A terra tremia sob os cascos, mas os germânicos não recuaram. Eles recuavam apenas para regressar. A sua tática era simples: atrair o inimigo, quebrar os flancos, cercar. E quando os romanos começaram a avançar, o nevoeiro desceu de repente outra vez, como se a própria natureza tivesse tomado o partido dos germânicos. Dessa cortina branca ouviu-se o rugido de milhares de vozes. Novas unidades germânicas atacaram pela retaguarda. A legião encontrou-se entre dois fogos. Segundo o historiador moderno Adrian Goldsworthy, esses momentos decidiam o destino dos impérios. Tudo dependia dos centuriões, aqueles que mantinham a linha. Eles organizavam as fileiras, superando o ruído da batalha, reajustavam a formação, dando sinais com as mãos e bandeirinhas. Foi então que na formação romana soou pela primeira vez o sinal para a reorganização na formação Orbis, uma formação defensiva circular, na qual a legião se transformava num anel de escudos e lanças. Orbis, uma palavra que significa círculo, tornou-se um símbolo de sobrevivência. Os romanos, cercados, criaram uma fortaleza viva. Os germânicos lançavam-se contra ela, mas batiam numa parede de metal. As flechas assobiavam, as lanças partiam-se, mas a formação manteve-se. Lívio escreveu: quando os romanos se tornam uma parede, até os deuses cedem. Arqueólogos na região de Weserburg encontraram restos dispostos em semicírculo, o que confirma o uso desta formação. Cada soldado estava de pé, protegendo o vizinho, e morria sem se mover do lugar. A ordem era mais importante que a vida. Quando o nevoeiro começou a dissipar-se, milhares de corpos permaneceram no campo. A terra estava negra de sangue e fuligem. E, no entanto, apesar das terríveis perdas, a águia romana ainda estava de pé. O sol rompeu através do fumo, brilhou nas armaduras e reviveu nos olhos dos que sobreviveram. Eles viram, o inimigo hesitou, o caos cansou-se, e agora começava a verdadeira batalha, não pelo campo, mas pela própria ideia de Roma. Ao meio-dia, a batalha transformou-se num caos, onde o ruído era tal que as palavras se afogavam no estrondo. O pó misturava-se com o fumo, o ar adensava-se com o cheiro de suor, sangue e resina queimada, com a qual os germânicos untavam as lanças. Mas a ordem romana não se desfez. Ela vivia, nos gestos dos centuriões, no sinal da trombeta, no ritmo dos passos. Este era o momento em que tudo se decidia, não pelos deuses, não pelo destino, mas por aqueles que não desviavam o olhar. Cerial via que o flanco esquerdo tremia. Ali, os germânicos pressionavam em massa, tentando esmagar a formação. O seu ataque lembrava uma maré. Rugido, golpes, recuo, novo golpe. Então Cerial enviou a reserva para a frente, a quinta coorte. Estes guerreiros eram veteranos da Britânia, que tinham passado pela revolta de Boudica. Os seus rostos estavam cobertos de cicatrizes, e a armadura, marcas de dezenas de campanhas. Eles avançavam sem gritar, com respiração pesada, como sombras. Nas suas mãos brilhavam espadas curtas, os gladios. Estas lâminas, com cerca de 60 centímetros de comprimento, não eram destinadas a cortar, mas a apunhalar. Os romanos diziam: quem corta, fere, quem apunhala, mata. E quando a coorte colidiu com os germânicos, a batalha transformou-se numa dança cruel. Golpes no abdômen, puxão de escudo, passo em frente. O chão sob os pés rapidamente cobriu-se de corpos. Os germânicos tentaram responder, mas as suas armas eram mais longas, mais desajeitadas no combate corpo a corpo. Eles tropeçavam, gritavam, perdiam a formação. Golpe após golpe, segundo após segundo, a coorte avançava. A formação romana lembrava uma mão, fria, implacável, moendo a massa viva. Tácito escreveu: os romanos não guerreiam, eles trabalham. No centro do campo, os chefes germânicos organizaram a sua própria reserva, guerreiros altos e endurecidos, protegidos por longos escudos, envoltos em peles de animais. Entre eles estava um ancião chamado Charid, dos líderes dos Chauci.
Os cronistas mencionam que ele desafiou os romanos erguendo a espada acima da cabeça e gritando: "Esta é a terra onde Roma morrerá." A resposta a ele foi o som de uma trombeta. Por trás da linha das legiões, a cavalaria avançou, cerca de 3.000 cavaleiros. As suas lanças brilharam ao sol, e num instante eles colidiram com o flanco da reserva germânica. A força do impacto foi monstruosa. Os cavalos, cobertos por armadura, quebravam as fileiras. As lanças perfuravam os escudos. Os germânicos cambaleavam, caíam, rugiam. Mas mesmo assim não se renderam. A batalha já durava mais de 6 horas e nenhuma das partes tinha uma vantagem decisiva. Nesse momento, no flanco direito, os germânicos empreenderam uma nova manobra. Algumas centenas de guerreiros contornaram os romanos através de uma depressão, esperando atacar o comboio de abastecimentos. Era um risco, cortar a legião do seu aprovisionamento e equipamento. Mas Querial previu tal movimento. Ele ordenou ao legado Sabino que destacasse os manípulos de reservistas. Estes reservistas eram chamados de auxiliares, aliados das províncias conquistadas. Entre eles estavam gauleses, hispânicos e númidas. Eles não usavam armadura pesada, mas moviam-se rapidamente e conheciam as astúcias do combate. Quando os germânicos irromperam no comboio de abastecimentos, os auxiliares receberam-nos com uma chuva de dardos. Estas lanças leves de arremesso, os pilum, dobravam-se ao impacto para que o inimigo não as pudesse usar. Após a primeira vaga de dardos, a batalha transformou-se em combate corpo a corpo. Os romanos lutavam ferozmente, defendendo não o ouro, mas a ordem da qual dependia a vida de todo o exército. E em breve os germânicos começaram a recuar. Achados arqueológicos na área de Weserburg confirmam a presença de carroças queimadas, armas e moedas, vestígios deste ataque ao comboio de abastecimentos. Isso mostra que a batalha realmente abrangeu uma vasta área e não se limitou a uma secção do campo. A meio do dia, o sol secou o nevoeiro, e sobre o campo de batalha pairava uma névoa quente. Segundo as estimativas dos historiadores, as perdas germânicas ultrapassaram os 20.000 homens, mas ninguém recuou. A sua fúria era ilimitada, os seus gritos, penetrantes. Um dos centuriões disse mais tarde: "Eles morriam de pé, como animais encurralados." Cerial percebeu que o momento decisivo estava próximo. Ele levantou a mão, deu um sinal, um curto som de trombeta, que significava o avanço de todas as coortes. Centenas de escudos fecharam-se. A formação avançou como um corpo único. A relva sob os pés tornou-se vermelha. Os germânicos atiravam-se de peito contra as lanças, agarravam as espadas com as mãos. Morriam, mas não se rendiam. O sol inclinava-se para o oeste, e parecia que o próprio tempo parara nesta sangrenta carnificina. Tudo o que outrora separava as pessoas, língua, origem, fé, desapareceu. Restou apenas a luta pela respiração. Cada passo custava uma vida, cada fôlego era uma vitória. Roma e os bárbaros entrelaçaram-se numa terrível sinfonia. Golpe de espada, rouquidão, clangor de metal. Mas neste inferno, a ordem romana continuava a existir. Quando os germânicos tentaram novamente cercar o centro, as trombetas soaram de novo, dando a ordem para se reorganizarem em cunha. A formação Venom, a lâmina. Os guerreiros fecharam as fileiras em triângulo e cortaram as massas inimigas, como uma lança ao ar. E foi esta manobra que marcou o início do fim para os germânicos. O sol punha-se. O campo transformava-se num mar de sombra e fumo. E onde de manhã estavam as tribos, agora jaziam os seus corpos. Roma ainda estava de pé, mas o preço da vitória foi monstruoso. A terra, embebida em sangue, tremia, como se ela própria se lembrasse da dor. Cerial olhou para o horizonte e compreendeu. O império sobreviveu hoje, mas a sobrevivência não era uma vitória. Era a promessa de uma nova guerra, onde o destino de Roma estaria novamente em jogo. A noite caía lentamente sobre o campo de batalha, como se hesitasse em tocar aquele lugar.
Sobre a terra pairava uma névoa quente, uma mistura de pó, sangue e fumo. Os romanos estavam em silêncio. Os seus corpos estavam cobertos de lama e suor, as mãos tremiam de cansaço, mas a formação não se desfez. Os centuriões passavam pelas fileiras, verificando quem estava vivo, quem conseguia ficar de pé. Atrás deles seguiam os guerreiros das unidades médicas, carregadores com macas de madeira que eram chamadas ferula. Eles levantavam os feridos, faziam curativos, traziam água. Água, o mais valioso que restava. A bebida era distribuída a goles. Cereal estava ajoelhado junto ao estandarte de campo. A sua capa estava ensopada em sangue, mas o seu olhar permanecia frio. Ele percebia. O dia ainda não tinha terminado. Os germânicos, apesar das perdas monstruosas, não tinham desaparecido. Nas florestas permaneciam milhares de homens, prontos para atacar novamente à noite. E se Roma permitisse a desordem, a vitória transformar-se-ia em catástrofe. Os legionários começaram novamente a fortificar-se. Eles cravavam estacas, montavam tendas, construíam uma paliçada. Cada acampamento noturno era como um ritual, uma prova de que a ordem vivia, mesmo depois da batalha. O sol punha-se, e o seu reflexo nas armaduras lembrava fogo. Era o fogo do império, que não se apaga, mesmo quando tudo à sua volta desmorona. Durante a noite, os germânicos realizaram uma incursão desesperada. Cerca de 3.000 guerreiros, liderados pelos restos da guarda de Charid, tentaram romper para o acampamento. Eles avançavam silenciosamente sob a cobertura do vento. Mas os romanos tinham postos de vigia, pequenos grupos de soldados em serviço por 12 horas. Estes postos eram chamados vexilla. Um dos sentinelas ouviu o estalido de um ramo e deu o alarme. Instantaneamente, os sinais espalharam-se pelo acampamento. As trombetas soaram. Os legionários levantaram-se. Em questão de minutos, a formação estava reunida. A lua iluminava os seus elmos, e parecia que centenas de rostos prateados olhavam da escuridão. Os germânicos irromperam com um rugido, atirando tochas, mas depararam-se com uma parede de ferro. A batalha durou apenas alguns minutos, mas foi o último surto de loucura bárbara. Os romanos repeliram o ataque, e os corpos dos inimigos foram empilhados junto ao muro. Na manhã seguinte, Cerial inspecionou o campo. Segundo várias estimativas, os germânicos perderam mais de 70.000 guerreiros. Os romanos, cerca de 8.000. Tácito escreveu: o campo estava tão densamente coberto de corpos que o rio não podia fluir. Isto não é uma metáfora. Arqueólogos encontraram ossos de pessoas e cavalos em camadas de lodo, o que confirma a escala do massacre. Após a batalha, os legionários passaram 3 dias a enterrar os mortos. Os romanos enterravam os seus. Os inimigos eram deixados para as aves e os animais. Para os germânicos, isso era uma desonra, a privação do descanso após a morte. Mas para os romanos, uma lição. Um lembrete para todos os que ousassem desafiar o império. Sobre a vala comum, os legionários ergueram uma cruz de madeira, na qual penduraram uma coroa de louros. Não era um gesto de vingança, mas um sinal de purificação. Roma restaurava o equilíbrio ao mundo. É interessante notar que, séculos depois, arqueólogos encontraram naqueles locais fragmentos de inscrições que mencionavam os nomes dos centuriões caídos. Isto é uma raridade. Normalmente, os nomes dos soldados comuns não eram registados. Mas, aparentemente, esta batalha foi tão terrível que até os oficiais lhe deram um significado especial. Desde então, as tribos germânicas não se reuniram mais em tal número. A sua unidade desmoronou-se, como uma torre de barro que cai. Roma reafirmou o seu poder no Reno e restaurou as suas guarnições. Mas o medo do norte permaneceu para sempre. Mesmo tendo vencido, o império sentiu que o limite da sua força não passava pelos rios, mas pelo limite humano. Cerial sabia disso. No seu relatório, ele escreveu ao imperador que a fúria germânica não se esgotou, apenas dorme. Estas palavras tornaram-se proféticas. 100 anos depois,
ondas de bárbaros viriam novamente do norte, que destruiriam as muralhas de Roma. Mas então, naquele dia, parecia que tudo estava sob controle, que a ordem tinha vencido o caos, que o império era eterno. Quando o sol finalmente desapareceu, os legionários reuniram-se junto às fogueiras. Eles comiam pão seco, bebendo água, e permaneciam em silêncio. Alguém olhava para o céu, onde as estrelas já cintilavam. Um dos veteranos disse baixinho: "Vencemos, mas por que sinto como se tivesse morrido?" Ninguém respondeu, porque cada um entendia. Parte deles permaneceu ali, na lama, sob os corpos dos inimigos. E, no entanto, Roma sobreviveu. A águia da legião foi limpa do sangue e novamente erguida sobre o acampamento. Um símbolo que sobreviveu a milhares de mortes. A partir desse dia, significava não só o poder do império, mas também o seu preço. Cada prego nesses escudos, cada gota de suor sob a armadura, cada grito de dor tornou-se o fundamento do que era chamado pela palavra Roma. E embora a batalha tivesse terminado, o silêncio não trouxe paz, porque a vitória naquele dia significava apenas uma coisa. A humanidade provou novamente que é capaz de se destruir a si mesma em nome da ordem. E em algum lugar, nas profundezas da floresta, o vento agitava a relva, como o sopro daqueles que não regressaram. Alguns dias após a batalha, o acampamento de Serial transformou-se numa cidade de madeira e sangue. Ferreiros consertavam armas, médicos tratavam os feridos, escribas compilavam listas de mortos. Todas as noites, quando o sol se punha atrás das colinas, o fumo subia sobre o acampamento. Os romanos queimavam os restos dos germânicos. Este era um ato não de vingança, mas de necessidade sanitária. Mas aos olhos das tribos do norte, um sacrilégio. Eles acreditavam que as almas dos queimados não encontravam o caminho para Valhalla. Assim, a disciplina romana involuntariamente gerou um novo ódio. Serial estava junto à fogueira, segurando um pergaminho na mão. Nele, uma mensagem para Roma. Em breves linhas, a vitória foi alcançada. Os bárbaros foram dispersos. As perdas são grandes, mas a ordem foi restabelecida. Ele entendia que estas palavras iriam para os anais, onde restaria apenas uma formulação fria, que não transmitiria o cheiro a queimado, o peso dos cadáveres, os olhares dos moribundos. A história sempre suaviza a dor. À noite, Serial não conseguia dormir por muito tempo. Na sua memória surgiam os rostos de jovens soldados, daqueles que riam de manhã e jaziam sem olhos à noite. Ele sabia. O império lembraria apenas números, mas para Lê, cada um deles era um universo, desmoronado na lama. Ao amanhecer, as trombetas anunciaram a reunião. Os legionários formaram-se, e o estandarte da águia ergueu-se novamente. Ao som dos tambores, o exército moveu-se para sul, deixando para trás um campo fumegante, onde a relva não voltaria a crescer. Ao vento esvoaçavam pedaços de estandartes germânicos, as últimas testemunhas da fúria que Roma conseguiu acalmar, mas não destruir. Assim terminou esta campanha, não com glória, mas com um silêncio em que ressoavam os passos dos que partiam.